Tá bom. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo, estamos aqui iniciando a nossa 52ª reunião do Comitê Vertentes do Rio Grande. É a 5ª extraordinária, é a 8ª reunião de trabalho. Então, agora são 13 horas e 40 minutos do dia 15/12. Estamos iniciando a nossa reunião. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente fazer uma chamada, e nós podemos fazer essa chamada no início da reunião, e depois nos itens 3, 4 e 5, que são itens deliberativos, eu posso fazer uma chamada, uma segunda chamada, porque algum conselheiro titular pode ter entrado aí nesse meio tempo. Então, eu vou tentar esse compartilhamento aqui, ele não está muito certo, mas vamos lá. Link. Aqui. Está chegando em tela inteira para vocês aí? Fabiana, Adriano? Chegando sim. Perfeito. Senhores, hoje nós temos um diferencial, né? Ocorreu um probleminha com a nossa auxiliar administrativa, a Mariana, ela está com licença com relação a uma questão de saúde, então sou eu mesmo que vou ter que fazer o trabalho, inclusive, do auxiliar administrativo. A planilha que está na tela é o nosso controle de frequência, consta aqui a 52ª reunião ordinária do Comitê Vertentes do Rio Grande, e eu vou fazer essa chamada para a gente ver se nós temos esse quórum inicial, e depois, se chegar mais alguém, a gente faz uma outra chamada antes das questões deliberativas. Então, vamos lá. Geraldo Demeralino Sabino, Emater. Márcio Heitor Estelmo da Silva. Presente. Presente. Deixa eu pegar aqui uma cor. Pronto. Reginaldo da Silva Alves, IEF. Erivelton Rezende, EPAMIG. Eduardo Araújo Rodrigues, IGAN. Parece que o Eduardo ainda não chegou aí, não. José Jorge Pereira, IGAN. Também não. Fábio de Andrade Pinto, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ronald Gomes, SEMAD. Bom, então, do Estado, só o Márcio Heitor e o Eduardo, que deve entrar aí mais para frente. Poder Público Municipal. Gustavo Alvarenga Rodrigues, presente. Suplente Márcio Ladeira, Prefeitura de Prados. Paulo Henrique Dias Campos, Prefeitura de Carandaí. Presente. Elisângela Almeida, Prefeitura de Ressaquinha. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Flávia Maria Reis Almeida, Prefeitura de Oliveira. Washington Ângelo de Souza, Prefeitura de São João del Rei. Não. Matheus Augusto de Oliveira Alves, Prefeitura de Nepomuceno. Presente. Presente. Flávia Otaviana Machado, Prefeitura de Bom Sucesso. Presente. Presente também. Suplente. Então, vou colocar um amarelo. Usuários. Lucas Passos de Souza, Sai Oliveira. Presente. Presente. Daniele de Paula Almeida Duarte, Sás Barbacena. Robson Rodrigues Carneiro, Roussim Lafarge. Isaías Cláudio Mendes de Oliveira, AMG Mineração. Isaías, AMG, presente. Presente. Josimar Cornélio da Páscoa, Copasa. Renato José Languardia
Sindicato Rural de Barbacena. David Lucas de Oliveira, FIENG. Dênio Drummond Procópio, CEMIG. Agora, a sociedade civil. Sálvio de Macedo Silva. Sálvio, eu vi ele por aí. Bom, não falou nada. Camila Silva Franco, UFLA. Maria das Graças Alves Costa. Maria Lúcia Rodrigues Costa. Adriano Valério Rezende Iris. Estou aqui, Gustavo. Presente. Presente. Tessa Pires de Aquino, Abis. Paulo César José Giarola, harpa São João del Rei. E Tiago Magalhães Meirelles, da harpa Rio Grande. Bom, para esse coro inicial, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ainda não... Ô, Gustavo, Sim. o Salvo está presente, ele só está sem som. Ele mandou no chat aí. Ah, tá. O Salve é em qual segmento mesmo? Sociedade Civil. Usuário, Sociedade Civil, Salve. É isso. A Daniela chegou do SAS de Barbacena, usuário. Daniele Sás Barbacenas. Está aqui. Suplente. Está faltando o Eduardo para a gente ter o quórum de deliberação. Fabiana, você poderia entrar em contato com o Eduardo? Eu vou tentar aqui também. Então, deixa eu colocar aqui, Eduardo. Vou colocar aqui e ele deve aparecer. Essa última... Sim? O Huley mandou no chat também que está presente. E é de qual segmento? Vamos ver se ele responde lá. Presidente, boa tarde. Eduardo Araújo Gant. Desculpa o atraso, eu perdi a hora aqui. Boa tarde, Eduardo. É um prazer ter você com a gente aqui mais essa vez. E parece que nós temos quórum para deliberação. Estamos só aguardando mais a confirmação de um conselheiro. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, nós já temos quórum para deliberação. Eu vou passar... Como nós já temos quórum, o conselheiro que entrar posteriormente, ele nos avisa e a gente coloca lá a presença. Deixa eu sair dessa tela e entrar nessa outra aqui. Está chegando a tela inteira aí, Fabiana, Adriano? Positivo. Perfeito. Senhores, então fizemos a chamada, temos quórum para deliberação. Essa é a 52ª reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica Vertentes do Rio Grande. No ano de 2023, nós vamos ter mais 2, se aprovado o calendário. Então, esse Comitê Vertentes do Rio Grande, ele teve o prazo, ele terá o prazo de 54 reuniões, se tudo der certo. No ano que vem, nós teremos apenas 2 reuniões, porque a partir de junho já vamos trabalhar com o Comitê Unificado. Então, essa é a nossa 8ª reunião de trabalho de 2022, 5ª reunião extraordinária. Essa é a abertura e considerações, senhores. O papel do comitê. O papel do comitê é conscientizar, debater e deliberar sobre as questões ligadas à gestão hídrica da bacia. E por ser um tipo de gestão complexa, a gente deve avaliar sempre diferentes óticas, macrovisão, microvisão. Estou fazendo essa introdução antes dos nossos outros itens de pauta. Desculpe. Antes de mais nada, senhores, o que importa é criar efetivas realizações
no sentido do bem comum, a água, né? Através de políticas e projetos que proporcionem a melhoria da saúde na bacia hidrográfica. É uma frase de 26/10. É interessante frisar esse slide, e é interessante dizer que não temos hoje, nessa reunião, um representante da Copasa, mas esse é um assunto que já ronda os comitês há muito tempo, lembrando que o tratamento de águas de nossas concessionárias para consumo humano é deficiente na retirada de metais pesados e resíduos fármacos. Isso é um fato. Esse outro slide é um slide que diz respeito à nossa unificação, né? E o próximo salto evolutivo realmente será que cooperar é melhor que competir. Eu vou mostrar para vocês um vídeo do nosso comitê, de uma área do nosso comitê, já, e desde já agradeço a presença de todos vocês. Vou tentar compartilhar o vídeo. Um minuto. Está aqui. Esse comitê a ser formado, está chegando em tela inteira aí, Adriano? Fabiana, chega. Ok. Esse comitê, ele foi batizado na última reunião de Nascentes do Rio Grande. Então, eu vou tentar compartilhar esse vídeo com vocês. Eu não sei se o áudio está compartilhado. Deixa eu tentar aqui de novo. Opa, foi. Só para mim ver como é que foi o compartilhamento. Um minuto. São cenas aqui da bacia, sabe? Cenas aqui da nossa área, que eu gostaria de mostrar para vocês o tipo de ocorrência aqui na nossa região. Deixa eu tentar um compartilhamento de áudio com áudio, sabe? Compartilhar áudio do sistema. Aqui. Ocultar. Queria perguntar de novo se já está em tela cheia aí para vocês. Então, vamos lá. São apenas 60 segundos, viu, senhores? Apenas 60 segundos. Bem, o vídeo era esse, 60 segundos. Eu espero que vocês tenham conseguido assistir em tempo real. Conseguiram assistir em tempo real com áudio e vídeo? Alguém poderia me dar um retorno? Sim, deu certo, sim. Perfeito. Por que eu mostrei esse vídeo? Qual é a intenção desse vídeo? O nosso comitê é um comitê de cabeceira, sabe? A partir de junho, nós vamos trabalhar com aproximadamente 66 municípios, que são 66 focos de desenvolvimento na bacia, e não é uma gestão fácil, não é uma tarefa fácil. Cada município, o interesse de cada município é desenvolvimento, sabe? Isso é uma questão comum nos municípios, é desenvolvimento, criação de loteamentos, expansão. Então, foi aprovado, sim, a unificação.
Essa unificação diz respeito a uma área de 19 mil quilômetros quadrados, aproximadamente 700 mil habitantes, e 66 focos de desenvolvimento, sabe? Então, sinceramente, não é uma tarefa fácil, mas é uma região que merece atenção. Essa área limítrofe do Circuito das Águas e da Mantiqueira é uma região de nascentes, sim. O filme que vocês assistiram é um brotamento, uma nascente, um olho d'água, no meio da estrada, sabe? Bem no meio da estrada. Isso não é uma ocorrência fácil. Inclusive, na área ali de Alagoa, Airuoca, Alagoa, também existem esse tipo de ocorrência. Ou seja, nós temos, sim, uma riqueza muito grande, assim, uma certa abundância de água, sabe? E de qualidade, abundância de qualidade eu não digo, mas em quantidade, sim. Nós estamos aqui na cabeceira e, a partir do segundo semestre de 2023, nós vamos começar a trabalhar com o Comitê Unificado. Então, esse foi o primeiro item da nossa pauta, que é a abertura e verificação de quórum. Agora, nós vamos para o segundo item, que é o comunicado dos conselheiros, e itens diversos, viu? Se alguém quiser fazer uso da palavra nesse segundo item, pode se manifestar. Ninguém se manifestou, nós vamos ter outras oportunidades para abrir a palavra. E, nesse segundo item, nós temos aqui a questão da unificação dos comitês, eu já falei um pouco, a questão dos recursos do FIDRO, sabe? Os recursos do FIDRO, nós tivemos a oportunidade de participar do primeiro seminário de integração em Poços de Caldas, e nós também tivemos a oportunidade de saber as informações do Fórum Mineiro através de outros conselheiros. Eu, particularmente, não pude estar presente em Belo Horizonte. Eu queria comentar sobre esses itens, sabe? Primeiro, a questão do seminário de integração em Poços de Caldas. Olha, foi uma bela iniciativa, e desse seminário de Poços de Caldas, eu gostaria de frisar a aproximação e acessibilidade com os órgãos Agência Nacional de Águas e COIGAN, sabe? É muito importante, inclusive, a participação dos municípios lá em Poços, e essa aproximação e acessibilidade, eu me refiro na seguinte questão. Os representantes dos órgãos gestores, como o IGAN e a ANA, eles estavam à disposição, nos receberam, nós pudemos conversar muito sobre isso. E eu estou colocando essa questão aqui porque, anteriormente, em anos passados, a gente não tinha essa porta aberta, sabe, esse canal de comunicação direto com a ANA, com o IGAN. Nós agora temos aqui o Eduardo sempre esteve presente. Tivemos a oportunidade de falar com o Tiago, e são pessoas realmente acessíveis e que têm interesse, sim, no encaminhamento dos projetos na bacia. Isso é sobre Poços de Caldas. A questão dos recursos do FIDRO, sabe? Foi citado em ambos os eventos que existe um recurso do FIDRO e que esse recurso, essa lei, ela tem vigência. E a vigência dessa lei do FIDRO termina agora, nesse ano, e precisa ser aprovada mais uma vez. Já existem conselheiros e órgãos se movimentando nesse sentido, né, com relação à aprovação da lei do FIDRO, que a vigência termina agora. O valor citado foi citado pelo Fórum Mineiro, o senhor Wilson citou, eu não tenho acesso a esse documento, mas é aproximadamente 506 milhões destinados à gestão de recursos hídricos, mas depende dessa aprovação, dessa nova vigência da lei. Então, com relação ao FIDRO, eu não posso entrar em detalhes, porque a lei ela precisa ser aprovada. Se eu não me engano, é Câmara dos Deputados. Se o Eduardo quiser fazer algum comentário a respeito do FIDRO, aí seria ótimo. Agora, com relação ao Fórum Mineiro, infelizmente, dessa vez, eu não pude participar. Então, o segundo item, comunicado dos conselheiros, ele se encerra aqui, a não ser que alguém queira fazer uso da palavra,
Eduardo, quer falar alguma coisa sobre essa vigência da lei do vidro ou não? Por favor. Parece que ele está longe. Gustavo, na verdade, a vigência da lei, a gente vai depender, tudo depende da aprovação, né? Dos finalmente lá. Uhum. Mas o propósito é que a lei tenha o maior prazo possível para renovação, né? O problema é que a gente já está há muito tempo com essa discussão e a gente ainda não conseguiu ter resultado em função das questões jurídicas mesmo. O FIDO é um instrumento importante, a gente está dependendo disso. Eu não tenho muito mais para te falar agora, porque realmente, como ele tramitou num nível dentro do IGAN, acho que nem a Fabiana, nem o Zé Jorge, nenhum de nós teve acesso comum a ele, sabe? A gente conhecia a lei antes, tal como ela era. Mas como ela está tramitando em discussões e tem várias possibilidades ainda de acontecer mudanças, a gente não sabe o que pode vir no final. Mas é isso, não tenho muito mais para acrescentar, infelizmente. Positivo. E é uma época de transição política, né? Um cenário meio que conturbado, mas eu acredito que a gestão hídrica ela tem prioridade e nossos representantes vão entender isso. Bom, então, o segundo item da nossa pauta é comunicados conselheiros, assuntos diversos, esse também já foi cumprido. Agora, o nosso terceiro item, que é a deliberação do Pacto de Integração entre os comitês de bacia hidrográfica dos afluentes mineiros do Rio Grande para a seleção e atuação da entidade a ser equiparada na Agência de Bacia Hidrográfica. Ou seja, o que nós precisamos aqui nesse terceiro item é aprovar o Pacto de Integração. Eu vou colocar ele aqui na tela, mas se bem que nós enviamos por e-mail a todos, né? Bem, senhores, nós vamos agora colocar para deliberação a aprovação do texto do Pacto de Integração. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguém com a mão, a Fabiana. Tá. Perfeitamente. Bom, senhores, como a Fabiana disse, o Felipe está por aqui. Isso comprova aí o nosso segundo item da nossa reunião de acessibilidade com os órgãos, e é muito importante que o Felipe, a Fabiana e o Eduardo estejam presentes. Se alguém tiver... a Daniele. Daniele tem uma dúvida. Com a palavra, Daniele, então. Daniele Duarte. Ela está sem áudio, está no chat. Eu estou lendo aqui, Daniele. Quantos municípios serão totalizados? Bom, com a integração. Aproximadamente 66 municípios, sabe, Daniele? É porque existem municípios em comum, então ainda está sendo avaliado essa situação. Aproximadamente 66 municípios. Agora, voltando aqui ao item 3, na aprovação do texto do Pacto de Integração, se alguém tiver alguma dúvida, o Márcio de Barbacena. A gente está em início. Gustavo, eu acabei que eu não consegui ler o documento. O que você me fala dele? Qual que é a avaliação que você fez dele? Agora, no momento da tarde. Perfeitamente. Eu gostaria que o Felipe respondesse essa pergunta, porque ele está diretamente ligado a esse assunto, viu, Márcio? Depois eu dou a minha opinião. Vamos deixar por ordem hierárquica aqui o Felipe. Com a palavra, Felipe Marcondes. E aí, pessoal, boa tarde, Gustavo, Márcio. Então, eu até tinha pedido a palavra já para poder falar, porque esse pacto de integração, né, tem o principal objetivo dele selecionar uma entidade equiparada, né, a agência de bacia única, para atuar na bacia do Rio Grande. E, para isso, né, os oito comitês do Grande, né, da porção mineira, tiveram participação na construção e avaliação desse documento. E, antes, né, de submeter à aprovação da plenária, foi solicitado por um dos comitês que esse documento passasse por um crivo jurídico. Então, a gente submeteu antes, né, das plenárias que estão ocorrendo,
esse documento ao jurídico e não houve óbice nenhum quanto ao mérito do pacto, tá? O que houve foi algumas recomendações de sugestões no texto que eu queria mostrar para os senhores, né? Eu talvez não seja necessário repassar todo o documento, porque acredito que a maioria já conheça, mas se for necessário também posso passar, não tem nenhum problema. Mas eu acho que o mais importante é apresentar as adequações que a gente teve que fazer no documento, principalmente na cláusula 4ª, 5ª e 6ª. São alterações de redação e de entendimento. Aí, Gustavo, se você me permitir, para eu poder apresentar rapidinho. Perfeitamente, Felipe. Está com a palavra e pode compartilhar a tela aí. Tá, joia. Vocês já estão vendo o documento? Sim, já está na tela. Pacto de integração. Isso. Então, vamos lá, né? Então, esse aqui é o pacto, né? Onde todos os comitês mineiros assinam, né, o documento. Como eu disse, né, o pacto tem 3 objetivos principais, né? Vou ler os objetivos, os outros a gente passa mais rapidamente, tá? Então, estabelecer a seleção e equiparação de uma única entidade para exercer as funções de agente de bacia no Rio Grande, como eu disse, né? Estabelecer diretrizes iniciais para a atuação dessa entidade, também é um dos objetivos, e estabelecer diretrizes para a gestão integrada dos recursos, considerando aí que seria uma entidade para os 8 comitês, tá? Dos compromissos que eu posso destacar são as instituições de câmaras e comissões que vão ser feitas. Uma delas vai ser no processo seguinte à deliberação desse pacto, que é a instituição da Comissão Integrada de Avaliação, que nada mais é que uma comissão que vai fazer todo o processo, juntamente com o IGAN, né, todo o processo de chamamento público para a escolha dessa entidade a atuar. Então, é muito importante a participação dos senhores também, posteriormente, à deliberação desse pacto, principalmente porque cada comitê vai ter que indicar um representante titular e um suplente de segmentos distintos. Tá? Bom, aqui tem outros grupos, né, que vão ser necessários depois do contrato de gestão, depois da seleção da entidade. A cláusula 3ª fala do processo de seleção, que é a questão do edital de conjunto de chamamento público, como eu disse. Agora, as mudanças que eu mencionei com relação ao documento jurídico, né, a nota jurídica, foram na cláusula 4ª, que é da instalação da entidade equiparada. O Michael, né, que é o nosso gerente aqui da área, até mandou um e-mail para vocês, comentando essas alterações. A principal delas é o entendimento, né, do jurídico, que a gente estava colocando no nosso documento, o fato de sede, que a entidade poderia avaliar, né, de acordo com os recursos financeiros, a manutenção de uma sede administrativa para o comitê. E, na verdade, quando a gente pensa nesse entendimento de que o custeio da entidade, né, e pensando na autonomia financeira e administrativa que a entidade tem, na verdade, não seriam sedes do comitê, seriam subsedes administrativas que poderiam atender um ou mais comitês. Então, na verdade, em resumo, foi esse principal entendimento que deu entendimento a esse parágrafo 3º que eu vou ler aqui na íntegra, né? A entidade equiparada poderá avaliar a possibilidade de manter subsedes administrativas para um atendimento mais qualificado dos comitês, considerando a área territorial abrangida e desde que tenha recursos financeiros disponíveis. Então, essa foi a principal mudança, né? Na verdade, essas questões de instalação, elas estavam aqui na cláusula 6ª, a gente passou aqui pela cláusula 4ª, por fazer mais sentido também. O parágrafo 4º, praticamente a gente manteve, a gente só trouxe aqui para a cláusula 4ª, que é a possibilidade da entidade equiparada celebrar parcerias com entes públicos para a instalação dessas subsedes administrativas, tá? Aqui na cláusula 5ª, que são as atividades de secretaria executiva do comitê. Aqui o que a gente cortou é que não fazia sentido, porque já está contemplado aqui, tá? Mas aqui a principal questão é que a gente só trouxe uma coisa que está na lei exatamente, né? Que cabe à entidade equiparada prestar apoio administrativo, técnico e financeiro aos comitês, conforme previsto na lei 3.199, nada mais do que isso. Aqui dos recursos para o custeio, né? A gente incluiu essa palavra subsede aqui no parágrafo 1º, então os recursos arrecadados e destinados ao custeio poderão ser compartilhados para a instalação e manutenção da sede e subsede administrativa. É importante colocar que nas entidades que já atuam hoje em Minas Gerais,
tanto a Agência Peixe Vivo, a ABA, como a GEVAP, os recursos de custeio, em regra, né, eles são compartilhados entre essas bacias. Então, aqui a gente só está mencionando uma coisa que já é realizada. Diferentemente dos recursos de investimento, que é a parcela de investir nas bacias. Esses, eles devem ser investidos privativamente na bacia que originou o recurso. E uma outra, por fim, a última alteração, nesse parágrafo 2º, sobre a deliberação, que existe um plano orçamentário anual que a entidade tem que submeter para o comitê aprovar. Esse plano, né, relacionado ao custeio, foi onde a gente modificou, que esse plano será apreciado por uma câmara técnica, né, integrada de planejamento e gestão, que vai avaliar o documento, emitir um parecer de recomendação e, posteriormente, encaminhamento para a deliberação plenária. No documento anterior, estava a deliberação do presidente. Aqui a gente só reforçou que seria uma deliberação plenária, né? Com o encaminhamento da Câmara, a plenária aprova esse plano orçamentário anual que a gente chama de POA. Então, Gustavo e demais, essas foram as principais alterações aqui no documento original, que a maioria de vocês já deve ter tido conhecimento, porque já passou pelo comitê também. Então, é isso. Aqui é o restante do documento, não teve alteração nenhuma, causa 7ª dos recursos para investimento nas bacias, do acompanhamento do contrato, que é um passo seguinte à seleção da entidade, da composição da comissão de avaliação, que é o que vai ser feito, como eu mencionei, logo em seguida a deliberação do pacto, de outras composições, depois de selecionada a entidade, e, por fim, aqui a assinatura do documento. E aí eu estou à disposição, viu, Gustavo? Se você quiser que passe mais detalhadamente, ler na íntegra o pacto, eu estou à disposição. Perfeitamente, Felipe. Muito boa a apresentação, foi bem esclarecedora. Eu passo a palavra aos representantes aí da plenária, caso queiram fazer alguma pergunta, observação. A Daniele Duarte gostaria de falar. Daniele, com você a palavra. Pode terminar o compartilhamento aí, Felipe, se você quiser, claro. Daniele Duarte. Acho que ela está no chat, né? Aqui. O chat. Daniele, antes de mais nada, nós temos presente aqui também o Ruley. O Ruley é do Sindicato Rural de Barbacena e ele é suplente do Renato Languardia. Nós vamos colocar a presença na planilha. Bom, a Daniele Duarte, ela colocou no chat aqui. Eu não entendi o porquê estão os CBHs do Rio Verde e reservatório de Furna junto. Felipe, você está lendo aí no chat? Eu vi, mas eu não entendi aonde, né, no documento está junto, algum erro material, seria isso? Não sei. Final? Colocou aqui que é no final. Ela não entendeu porque estão os comitês do Rio Verde e Reservatório de Furnas juntos, no local da assinatura. Bom, vou compartilhar novamente aqui, aí a gente olha isso, junto. Isso. No final, né? Onde estava aqui a tela. Então, está aqui, seria aqui, Daniel, nas assinaturas, aqui, ó. É o GD1, GD2, GD3, assim por diante. É cada comitê. Isso, ela está falando isso. Às vezes é algum... Deixa eu ver aqui. Porque aqui é o espaço para assinatura, né? De cada presidente do comitê, né? Então, aqui estão os 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daniele, solucionou aí a sua dúvida? Pode responder para nós aqui no chat. Às vezes é alguma... Deixa eu ver. Chegou uma resposta aqui. A integração não é só do CBH Alto Rio Grande, Vertentes do Rio Grande. São duas coisas diferentes, Daniele. Felipe, você está com a palavra. Não, é isso mesmo, Gustavo. São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é a unificação do GD1 e GD2, outra coisa é o pacto de integração,
que é esse documento, que assinam os 8 comitês, que tem como objetivo selecionar uma entidade equiparada única para atuar nas bacias. Então, são 2 coisas distintas. Perfeito, Daniele. Ah, lá, entendi, perfeito, obrigado. Perfeito. Pode encerrar o compartilhamento aí, Felipe, por favor. Então, temos a Daniele já falou. Mais alguém na plenária pretende fazer uso da palavra nesse item 3? Então, vamos deliberar sobre a aprovação do texto do plano integrado. José Jorge, com a palavra. Pode falar, Zé. Boa tarde a todos, Igan também, né? O Felipe, foi ventilado alguma coisa a respeito de participação em termos de contribuição relativa a cada comitê para mantença da agência? Ou isso vai ser proporcional à sua arrecadação? Acho que eu não vi isso no texto. Obrigado. José, desculpa, eu só não entendi o final da pergunta aqui, que deu uma travadinha para mim. Desculpa. Se vai ser proporcional à arrecadação, à participação financeira de cada parte desse pool de comitês, ou se ela vai ser dividida igualitariamente, ou vai ser proporcional à arrecadação de cada bacia. Então, no caso, dessas subdivisões, nas circunscrições hidrográficas. Então, a gente fala do recurso, né? Só reforçando, a gente fala de 2 tipos de recurso, né? A gente tem o recurso de custeio, 7,5%, e o recurso de investimento na bacia, que é aquele que tem todo um plano, PPA, que é um retrato do plano diretor, que vai investir na bacia hidrográfica. Esse recurso de 92,5%, que é de investimento, que é o principal, esse recurso, a entidade ela tem que aplicar privativamente na bacia que originou. Então, não tem essa rateio. O outro, a gente tem, a entidade tem autonomia administrativa e financeira, provavelmente ela vai ter uma sede, considerando uma localização geográfica estratégica na bacia, e esse recurso de custeio, ele pode ser compartilhado, ele vai ser compartilhado de acordo com o que cada bacia pode gerar. Se o GD2 gera menos, se o GD1 gera mais, se o GD3 gera mais, enfim, não faz diferença. Esse recurso de 7,5% vai cair num caixa da entidade, onde ela vai compartilhar. E ela vai compartilhar em que sentido? Contratando uma sede administrativa única, profissionais que possam atender todas as bacias, elaborar os editais, enfim, fazer todo o atendimento aos comitês de forma que seja igualitário. Mas esse recurso é rateado. Sim, Felipe. Indiretamente já fica subtendido isso, porque se 94,5%, né, 0,5% do recurso, se 92,5% do recurso vai ser aplicado obrigatoriamente, privativamente, vai sobrar os 7,5%, realmente. Então, vai ser proporcional à arrecadação. Isso. Eu acho que é a dúvida de muitas pessoas e que, às vezes, a gente tem também relativa a essa junção, né, e outras bacias, também sei. Né? Eu acho que isso é um fato que nós temos como partícipes, né, do Conselho, que acompanhar realmente se está sendo utilizado dessa forma. Isso. Obrigado. É bom até esclarecer, porque isso é uma particularidade da nossa lei mineira, tá? Essa questão do recurso de investimento tem que ser aplicado privativamente na bacia que originou, diferentemente da Lei 9433, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Lá o texto é diferente, lá fala prioritariamente. Então, quer dizer que a nível federal, poderia utilizar recurso de uma bacia para investir em outra, mas aqui na nossa legislação estadual não. Então, isso é vedado. Só o recurso de 7,5%, que é de custeio, que é a entidade que propõe esse custeio com a aprovação dos comitês, que ela pode ratear, o outro não. Perfeitamente, muito obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Eu queria ressaltar aí, sim, a presença do Zé Jorge do IGAN. Nós temos o Zé Jorge, o Felipe, o Eduardo, a Fabiana. O IGAN sempre presente aqui nos nossos trabalhos. Queria lembrar também, dizer mais uma vez que a Agência Nacional de Águas, através do Márcio Araújo, também está em contato com a gente. E, realmente, essa unificação, mudando de assunto, né?
essa unificação se trata de uma questão delicada, uma área grande, e esses órgãos gestores perto da gente é uma segurança. Bom, senhores, então vamos à deliberação do texto aí do Pacto de Integração. Os conselheiros que aprovarem esse texto do Pacto de Integração permaneçam como estão. Os que forem contra podem se manifestar. Bom, então, aprovado o texto, item 3 aprovado, vamos passar para o item 4 agora, que é a indicação para a composição da Comissão Integrada de Avaliação das Bacias Hidrográficas do Afluente Mineiro do Rio Grande, e com relação à entidade equiparada e à agência de bacia. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, Felipe, nós precisamos escolher agora 2 nomes, um titular e um suplente para essa comissão, é isso? Isso mesmo, de segmentos distintos. Lembrando que essa comissão que vai ter, né, julgar todo o processo aí de chamamento público para a seleção da entidade. Perfeitamente. Eu faço a pergunta para os membros da plenária. Alguém tem interesse em participar dessa comissão como titular ou suplente? Eu, particularmente, Gustavo, eu coloco meu nome, a Daniele. Daniele gostaria de falar. Daniele, pode falar pelo chat aí. A Daniele tem. Ela tem interesse. Você prefere titular ou suplente, Daniele? Estamos eu e você. Pode escolher, Daniele. Ela está pensando lá. Tem interesse, pode ser. Melhor para mim, Daniele, como eu estou com várias funções, estou com muitas funções, inclusive no município, eu queria sugerir a Daniele Duarte como titular e o Gustavo Alvarenga Rodrigues como suplente, ou alguém da plenária que queira também participar. Então, a palavra está aberta, os nomes de titular é Daniele Duarte, de suplente é Gustavo Alvarenga Rodrigues. Alguém deseja participar? Mais alguém deseja concorrer aí a essa vaga? Bom, então, temos já escolhido os 2 nomes e vamos deliberar a aprovação. Opa, Felipe Marcondes. Felipe, está com a palavra. Oi, Gustavo, é só eu te pedir depois para me encaminhar o contato como e-mail, telefone, porque depois que a gente tiver a deliberação e indicação dos 8 comitês, a gente vai chamar para uma reunião, tá? Para a gente caminhar direitinho, tá bom? Perfeitamente. Então, senhores, no item 4 dessa nossa reunião, já vamos colocar nessas vagas de titular a Daniele Duarte e de suplente o Gustavo Alvarenga Rodrigues, que sou eu. Bem, senhores, se os conselheiros estiverem de acordo com essa indicação, permaneçam como estão. Os que forem contrários podem se manifestar. Então, está aprovado o item 4, com o nome da Daniele Duarte como suplente, como titular, e do Gustavo como suplente. Item 4 concluído. Item 5, aprovação do calendário de reuniões para o ano de 2023. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês mais uma vez, para mostrar o calendário de reuniões. Ô, Gustavo, se você me permitir, enquanto você faz compartilhamento, eu queria fazer um agradecimento ao Felipe e à equipe nossa lá. Esse trabalho é um trabalho brilhante que eles estão fazendo. O Felipe é um representante daquilo que nos orgulha muito no IGAM. E como você bem falou, para vocês que estão tendo a receptividade, né, e possibilidade de entrar em contato com todos esses artistas que a gente tem no IGAM, você entende bem o que eu estou falando. É muito bom poder contar com uma equipe igual essa e ter o trabalho que esse pessoal realiza para a gente aqui na base com os comitês. Então, agradecer ao Felipe aí a participação, dizer para ele que nós estamos juntos. Eu não me ofereci aí para participar, porque provavelmente estarei acompanhando todos vocês, tá bom? Um abraço. Obrigado, Eduardo. A sua presença é sempre pertinente para nós aqui. E eu vou tentar compartilhar de novo. É um calendário simples, porque nós vamos ter reuniões só até junho. Então, deixa eu tentar esse compartilhamento aqui. Vamos lá.
seria esse arquivo aqui, ó. Tá chegando aí? Tá chegando, Adriano, Fabiana? Perfeito. Então, como com a unificação do Vertentes do Rio Grande e do Alto Rio Grande, com essa unificação, nós teremos apenas 2 reuniões ainda como Vertentes do Rio Grande no ano de 2023. A proposta é que em março será realizada dia 16 e em maio dia 17. E o horário das reuniões é esse, de 13h30 às 17 horas. Então, agora eu vou interromper o compartilhamento e colocar para a deliberação da plenária o calendário de 2023. Os conselheiros que aprovarem o calendário de 2023 permaneçam como estão. Os que tiverem algum questionamento podem fazer uso da palavra. Então, aprovado também o nosso 5º item, que é a aprovação do calendário de reuniões para o ano de 2023. Vamos para o item 6 agora, senhores. A ata da 4ª reunião extraordinária e 7ª reunião de trabalho do ano, ela foi enviada para os senhores por e-mail. É uma ata extensa, a Mariana trabalhou muito, e a ata eu dei uma lida, ficou muito boa, de minha parte, não tem nada a acrescentar. Então, como foi enviada por e-mail, eu gostaria de deliberar com os senhores aqui o item 6, a aprovação, quem estiver a favor, quem for favorável à ata da 4ª reunião extraordinária e 7ª reunião de trabalho do ano de 2022 do Comitê GD2, ocorrido em 26/10 de 2022, quem for favorável a essa aprovação da ata, permaneça como estão. Os que forem contrários podem se manifestar. Então, aprovado também o item 6, a ata da 4ª reunião extraordinária, e vamos fazer agora as considerações finais, sabe, senhores? Uma coisa curiosa, já nesse item 7, considerações finais, eu queria só ressaltar que nessa nova formação, nessa unificação, tem uma mensagem aqui, Monique Arruda vai se abster por não ter acompanhado. Perfeitamente, Monique, perfeitamente. Monique Arruda vai se abster. Ok, sem problemas. Nada. Bom, então o que eu queria dizer, senhores, é que nós vamos ter na nossa circunscrição hidrográfica aproximadamente 66 focos de desenvolvimento. Isso não é fácil, diz respeito a saneamento, diz respeito a concessionárias. Então, nós temos um trabalho muito interessante pela frente, realmente, é um trabalho muito interessante, e eu conto com vocês para a gente atuar nessa fase unificada. Acredito que a gestão de recursos hídricos, essa questão do elemento água, vamos dizer assim, é uma pauta realmente interessante de se trabalhar. Então, essas foram as considerações finais, e eu gostaria de abrir a palavra para algum conselheiro que queira fazer uso agora na parte final. Alguém quer fazer uso da palavra? Não. Então, desde já, agradeço a presença, agradeço sinceramente a presença de todos vocês, e que vocês tenham uma boa semana. Sim, com certeza. O Eduardo estava com o áudio ligado, e que vocês tenham uma ótima semana de trabalho, e que agora são 14h28, do dia 15/12 de 2022, e estamos encerrando a nossa 5ª reunião extraordinária e 8ª reunião de trabalho do Comitê Vertentes do Rio Grande no ano de 2022. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença. Encerramos a reunião. Obrigado, Gustavo. Saúde para todos, feliz ano e fim de ano para todo mundo. Tudo de bom. Obrigado. Alô, pessoal. Boa